E aí, pessoal, eu quero saber, você está desregulando seu filho? Você está desregulando seus alunos? Você está desregulando as crianças que vêm com uma essência e uma autorregulação própria? Muitas das terapias que a gente faz quando adultos retornam lá na infância para a gente curar os nossos traumas, os nossos medos, tudo que foi instalado na gente lá no princípio. E se a gente começar do princípio a fazer um pouquinho diferente? Será que a gente não vai melhorar aí a nossa autoestima quando adulto? A gente não vai melhorar a nossa regulação? A gente não vai precisar ir a tantos vícios? A gente não vai precisar comer tanto? A gente não vai precisar tá se distraindo tanto com coisas que não fazem sentido? Será? Será mesmo? Olha só, a gente é a primeira geração que tem acesso a todo tipo de informação e a gente pode usar essa informação a nosso favor. Vamos para esse capítulo que também é curtinho, ela coloca muito curtinho os capítulos do Educar Sem Pirar, né? Que ajuda muito a gente também a achar o tema dentro do livro que a gente está precisando nesse momento. E desregulação parental é o tema de hoje. Olha o que ela traz para a gente. Na nossa cultura, a gente tem como padrão ensinar para as crianças a desregulação. Para entender isso, primeiro precisamos entender o que é a autorregulação e a sua importância. Bem-vinda, Josi! Quando você sente sede e toma água, está regulando o seu corpo. Quando sente vontade de fazer xixi e vai ao banheiro, também regula seu corpo. Lembra que falamos do cortisol? Quando há um acúmulo de cortisol no corpo, ele tende a buscar também formas de se regular. E sua reação pode ser chorar, ficar agitado, ficar nervoso, precisar dormir ou ficar quieto por um tempo ou respirar fundo. Por isso a meditação, né, gente? Quando você está comendo e se sente saciado, você para de comer, ou pelo menos deveria. Mas por que isso não acontece com muitas pessoas? Porque na nossa cultura o que se entende é que a criança que come bem é criança que come muito. Eu chego a arrepiar aqui o cabelo. Então, desde pequenos aprendemos a comer mais uma colherzinha. Aprendemos a comer muito para depois ter direito à sobremesa. E assim, aprendemos a ignorar o sinal da satisfação, reconhecendo apenas quando não cabe mais nada ou a barriga dói. Gente, a minha filha, eu jamais incentivei ela a comer e ela já vem da cultura falando: ó, mãe, comi tudo. Olha aqui, mãe, meu prato está vazio, comi tudo. Eu falo: filha, tudo bem se você não comer tudo. Tudo bem se você não quiser. Quando eu matriculei ela na escolinha, eu falei para as meninas que ficam com ela, falei assim: olha, se ela não quiser comer, tudo bem, tá? Não incentiva, não precisa oferecer mais de uma vez, não precisa. Eu repeti isso várias vezes. Mas a gente sabe que a gente não tem esse controle, né? O nosso filho tá com várias pessoas, tá com avós, tá com... Enfim, o nosso filho tá aí, né? Também não vou criar a minha filha numa bolha. Mas quando eu percebo esse tipo de comentário, que pode também ser de vídeos que ela vê, né? Pode vir de outros lugares, eu já faço um reparo. O nome disso que a gente pode chamar de reparo, né? A gente explica que não necessariamente você precisa comer tudo que tá ali, né? E tudo bem, você pode guardar para comer depois, não é jogar fora, né? Olha só o exemplo, ela fala também, né? Após ler A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman, eu li esse livro também, é muito bom. O que me chama a atenção são as várias maneiras pelas quais uma criança aprende a ignorar os sinais do seu corpo, aprendendo que o adulto conhece o corpo dela mais do que ela mesma. Ui, arrepia de novo, né, gente? Olha o exemplo que a Nanda Perin dá.
Certa vez, numa palestra online, uma mãe veio me perguntar o porquê de sua criança lhe perguntar se ela mesma queria ir ao banheiro, como se não conseguisse interpretar seu próprio corpo. Depois, ela explicou que fez aquele desfraude que leva a criança de tempos em tempos ao banheiro para a criança acostumar. No entanto, ela não tinha se dado conta de que estava ensinando a sua filha que quem sabia quando ela deveria ir ao banheiro era a mãe e não ela mesma. A mãe pediu minha ajuda e eu sugeri que, sempre que sua filha perguntasse, ela dissesse: tenta ouvir o seu corpinho, o que ele te diz? Você quer fazer xixi? E esperar, porque levaria um tempo para ela se reconectar com seu corpo, já que já estava há bastante tempo sendo desconectada dele. E isso serve para tudo, né? Vocês já viram aquele tipo de criança que tudo pergunta se pode? Posso isso, posso aquilo outro, posso nananã? Pois então, ela já está bem desconectada, né? Ensinamos isso ao dizer coisas como: nem doeu, foi só um susto. Isso não é motivo para chorar. Ah, mais uma colherzinha. Ou: vai fazer xixi agora. Nas creches, vemos inclusive o absurdo de acordarem as crianças de suas sonecas porque os pais não querem que elas durmam. Porque eles decidiram pagar uma creche cara porque acham que isso vai ajudar no sono da noite. Dica: não ajuda, só acumula cortisol e atrapalha o sono da noite. Só porque os adultos acham que sabem tudo sobre a criança. E a criança aprende isso. Ela desaprendendo a ouvir o próprio corpo quando tem sono, quando tem fome, quando sente saciedade. Olha o que a gente faz. Quando eu matriculei a minha filha na escolinha de novo, eles falaram que tinha um momento da soneca e eu conversei sobre isso com eles. Falei: e se ela não quiser dormir? Não, tudo bem, né? Ela pode não querer dormir e ela vai ficar ali fazendo alguma atividade mais tranquila que ela escolher. E várias vezes eu fui pegar ela e ela estava dormindo ainda e eu esperei ela acordar. Eu pude fazer isso, né? Eu tenho esse privilégio pela escola que me permitiu e por eu poder esperar, né? Justamente com essa consciência de tentar o mínimo possível desregular, porque a gente vai desregular, isso é fato, né? O mundo automaticamente se desregula. Mas se a gente puder evitar o máximo que a gente puder, a gente vai ajudar. Esse conhecimento é importante para sermos parentalmente inteligentes. A autorregulação começa com a corregulação, mas ao corregular, nosso foco precisa ser a autorregulação. E aqui mora a maior armadilha: ajudar sua criança na corregulação e não desregulá-la ela no processo. Se sua criança está chorando porque algo caiu no chão, você vai pegar e mostrar que está tudo bem, sem dizer que ela não precisa chorar, porque do que ela precisa, quem sabe, é ela. Isso é corregular. Através da sua autorregulação, ensinar a criança a regular a si mesma. Complexo, né, gente? Mas ela explica aqui. Um exemplo clássico é a criança do cadeirão de comer jogando brinquedos no chão. A criança joga, você pega e reclama. Ela joga de novo, você pega e reclama. Ao jogar a terceira vez, você grita e dá uma bronca porque não pode ficar jogando. Depois, comendo, a criança esbarra no brinquedo e começa a chorar porque derrubou outra vez. Você então diz: que exagero, esse choro todo porque derrubou um brinquedo? Se você começa a gritar de raiva porque a criança jogou o objeto no chão e depois ela chora e grita pelo mesmo motivo e você chama de exagero, isso também é desregulatório, uma vez que seu exagero de reação está corregulando essa criança de forma que, se ela tiver esse mesmo ataque na próxima vez que o brinquedo cair, você vai chamar de drama. Ou seja, a corregulação não acontece com um adulto desregulado. No entanto, se a desregulação faz parte da nossa cultura,
É natural que sejamos o que crianças desreguladas se tornam, adultos desregulados desregulando suas crianças. Que bom que você chegou até aqui neste livro. Vamos quebrar o ciclo? Falaremos mais sobre isso no próximo capítulo, mas é importante entender que um dos padrões mais desregulatórios da infância é o adulto desregulado emocionalmente tentando regular sua criança. Se você modela gritos, descontroles, raiva, ameaça, é isso que a criança vai espelhar e fazer de volta, porque o que você faz fala mais alto do que aquilo que você fala. Os bebês aprendem a se autorregular por meio de muitas experiências de corregulação com um cuidador responsivo. Deixa eu só ver aqui. Outro padrão desregulatório é o adulto que tem pressa para o aprendizado da criança. Um exemplo é o desfraude coletivo na escola, insistindo que a criança deve deixar a fralda mesmo que seu corpo lhe diga o contrário. E as consequências disso são a criança não aprender a verdadeiramente lidar com o seu corpo, segurando demais o xixi ou o cocô sem saber a hora de soltar, com semanas a fio de prisão de ventre, tendo até que usar supositórios, remédios e chegar a extremos terríveis que costuma encontrar, ou quem sabe soltando demais e tendo vários escapes, que na verdade são sinais de que essa criança não desfraudou de verdade, só ficou sem a fralda. O mesmo acontece com emoções e sentimentos. Os adultos têm a audácia de dizer para as crianças como devem ou não se sentir, o que é ou não motivo para reagir de cada forma. E as crianças aprendem que não sabem identificar seus próprios sentimentos. Dizemos que algo não é motivo para chorar quando a criança obviamente sentiu que é. Entendemos que, se é bobeira para nós, deveria ser para elas, quando naturalmente as coisas terão pesos diferentes para adultos e crianças. Claro, né, gente? Olha a perspectiva da gente, que já viveu uma vida enorme, com um monte de coisa, e a perspectiva da criança que está vivendo muitas vezes, pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, aquele momento. Ora, se queremos que elas aprendam a lidar com grandes problemas quando ficarem maiores, necessariamente precisamos permitir que lidem com problemas menores quando elas são pequenas. Em vez de desdenhar do tamanho do problema, precisamos entender a importância que ele tem para a criança, nos colocar no lugar dela e ensinar a lidar com isso. Está vendo a importância que tem a autorregulação? Assim, com a experiência e o tempo, possibilitamos que a criança aprenda a lidar com problemas cada vez mais complexos. Mas não é isso que fazemos, acabamos perdendo a oportunidade de ensinar a lidar com esses problemas. Pior ainda, a gente ensina a ignorar seus próprios sentimentos porque eles não são adequados, eles não deveriam acontecer naquele momento nem naquela situação e ensinamos a criança a guardar, a reprimir isso. Qual é o problema? Ao ser reprimida, ela não aprende a lidar com esses sentimentos e quando eles vierem com toda a força, não vai ter a mínima ideia do que fazer. Tristeza profunda, sabe? Sabe lidar com tristeza profunda, depressão? A gente é permitido ficar triste, muito triste? Sentir luto, ficar para baixo? Pensa aí. Na verdade, estamos impedindo a criança de saber se comunicar com seu próprio corpo, não saber administrar as próprias emoções, não conseguir se expressar genuinamente e da melhor forma. Em vez de ensinar sobre emoções e alfabetizar, estamos fazendo o oposto. Essas crianças se tornam adultos desregulados, incapazes de lidar com a raiva e com a frustração, que não sabem parar de comer quando estão satisfeitos, que não se permitem chorar em várias situações, que seguram demais o xixi e têm infecções urinárias frequentes. Gente, eu fiz uma viagem, recentemente, ficamos 10 dias fora, e às vezes a gente fica enclausurado em 4 paredes, trabalhando, enfim, e não percebe como o mundo tá, E aí nesses 10 dias, observando como aquele mundinho que eu estava, eu fiquei assim chocada
com a quantidade de crianças acima do peso, obesas. Eu fiquei espantada porque era muito difícil eu achar uma criança que não estivesse acima do peso. O contrário. Antigamente era raro a gente ver uma criança acima do peso. Hoje está ao contrário. É raro ver uma criança no seu peso. Pelo menos nessa viagem que eu fiz, nesses lugares que eu estava. E para mim é chocante, né? É chocante. E claro, vamos lembrar que existem as consequências indiretas, como insegurança, codependência, explosões emocionais, somatização. Precisamos permitir que as crianças aprendam o que muitos de nós adultos ainda estamos aprendendo, a ter uma relação conectada e próxima com os nossos corpos. Saber sentir, saber lidar, perceber os nossos sinais, interpretar. Você sabe quando você está no seu limite corporal, você sabe quando você está no seu limite mental, você sabe perceber? Para você poder parar, para você poder frear, para você dar passos para trás. Saber agir conseguindo se respeitar e entender os próprios limites. Parar de achar que sabemos mais que elas sobre o próprio tempo, a necessidade e a vontade. Estou falando de ter inteligência parental para abrir mão do controle e apoiar a descoberta do autocontrole da criança. E o próximo capítulo, nosso próximo vídeo vai ser sobre inteligência parental na alimentação da criança. Vai ser focado no que eu acabei de falar, que é sobre a alimentação. Que é a nutrição do nosso corpo, da nossa mente. Eu não sou uma grande referência de boa alimentação, mas eu tento manter o mínimo do equilíbrio possível e percebo claramente de que quando eu saio desse equilíbrio, quando o meu corpo não está nutrido, quando a minha filha, a gente sai pra rua e fica muito tempo comendo essas comidas de rua. Gente, tem barraquinha de fruta na rua? Não tem. Tem barraquinha de coisas naturais? Difícil. Então a gente tem que estar com a lancheirinha e tem que estar. Mas assim, o marketing das besteiras, ela é gigantesca, né? E sim, a minha filha come besteira, sim, eu também como besteira, sim, meu marido come besteira, sim, a gente come besteira. Mas qual é a frequência? Qual é a quantidade? Qual é a... Gente, vocês já perceberam que a quantidade de farmácias, sendo abertas, aumentou um monte. Gente, por quê? Tem um motivo, A gente tá realmente se matando e depois querendo ressurgir, assim, vou colocar coisa ruim, daqui a pouco eu vou lá, coloco uma coisa para tirar coisa ruim, daí daqui a pouco... Meu Deus! Gente, é uma loucura, E a gente se sente, às vezes, até um ET, com uma frasqueira com fruta. Às vezes eu vejo as pessoas olhando aí comer as frutas, assim, e vou dizer para vocês, cada vez mais difícil, às vezes, ela comer o saudável, porque ela já teve acesso a muita besteira, que desregula, gente, desregula o nosso paladar total. O doce da fruta já não vira doce da fruta porque já comeu tanto outros doces que é tão doce que a fruta vira salgada praticamente, Então assim, cara, a pandemia é a pandemia da educação, Da falta de consciência. Essa é a verdadeira pandemia. Falta de consciência, não é possível, a gente tá se enterrando aí no buraquinho e não tá nem percebendo que tá se atolando. Loucura, Quando eu e meu marido nos alimentamos mal, eu vivia com bolsinha de remédios, me automedicava direto. Gente, é uma questão de saúde, Farmácia é igual loja de conveniência.
eu falo que se as farmácias dependessem da nossa família, tava tudo fechada, porque a gente realmente praticamente não usa. Meu marido ainda toma bastante comprimido de dor de cabeça, de relaxante muscular, mas assim, vamos respeitar, né? Cada um com o seu cada um, né? Cada um com o seu tempo, com as suas consciências, mas ele tem consciência quando ele toma isso, por que ele tá tomando, né? Ele sabe quando a alimentação não tá legal, quando parou de fazer exercício, a gente sabe, né? Mas é aquilo, a gente tá tão desregulado, né? Que eu acho que o grande problema de tudo é a gente achar normal. Gente, não é normal. Não é normal, né? E eu não tô falando de magreza, de gordo, de nada disso. Eu tô falando que é excesso. Mas por que tem esse excesso? O que tá faltando? Tá faltando alguma coisa para eu colocar aí nesse excesso, né? Por isso que às vezes fazer dieta não adianta, ou adianta por um tempo, porque a causa tá lá atrás, lá no fundão do fundão. Né? Compulsão alimentar, que é uma outra coisa, né? Já vamos para uma doença aí lá, né? Psíquica, enfim, que às vezes precisa tratar com um psiquiatra, inclusive, né? E tudo bem, né? Vamos lá, vamos tratar, já que não dá para voltar, fazer diferente desde o começo, vamos tratar. Mas as crianças estão começando desde o começo, elas são um começo. Então vamos tentar. E é difícil trazer leveza, né, num assunto desse, assim. Às vezes eu fico me perguntando, ai meu Deus, eu não quero peso. Eu quero, às vezes eu ficava olhando assim, ai meu Deus, não quero pensar no porquê que essas crianças estão acima do peso, não quero pensar. Porque, né, se a gente também entrar no problema do mundo, do planeta, a gente também não vive, né, a nossa vida. Então, acho que a gente pode fazer a diferença dentro da nossa casa, dentro do nosso mundinho pequenininho ali, as nossas escolhas, quem a gente curte na internet, quem a gente comenta, quem a gente dissemina, quem a gente segue, é isso. Acho que a mudança é a formiguinha, né? Cada formiguinha fazendo o seu trabalhinho. Muito obrigada, tá? Por estarem aqui, Faquine, Josi, obrigada mesmo. E até o nosso próximo vídeo. Bom final de semana. Tchau!